Eu sempre fui muito acelerada. Eu sou de Salvador, moro no Rio de Janeiro, mas assim, eu já morei em várias cidades aqui do Brasil. Desde pequena, em Salvador, as pessoas falam assim, para quem é muito acelerado, né? Ah, você nasceu de 7 meses, talvez seja uma coisa meio nacional. Então, eu também venho da área de comunicação, venho da área do acervo, venho da área do teatro. E aí a gente tá sempre em conexão, mesmo quando o mundo não era digital. Então, só piorou as coisas depois do Google, depois da tecnologia móvel, né, de 2010, a exploração de tudo isso. E pra gente desligar é muito complicado. Para aprender a desligar a mente é muito difícil. Eu comecei a tentar descobrir várias formas de tentar diminuir essas variações dessa Jusilene, que eu estava sendo muitas coisas, né? Eu venho de um mercado muito intenso, né? Um mercado onde te demanda muito do seu emocional, da sua aptidão, das suas habilidades. E eu venho, né, desde os 18 anos exercendo dentro da área de comunicação. E quando eu cheguei próxima dos 28 para 29 anos, eu comecei a repensar a minha carreira profissional, aquilo que me dava prazer. O que seria o propósito que não estava elencado com a minha carreira profissional somente. E eu já vinha dessa saturação, né, de ficar finais de semana, madrugadas trabalhando, e aquilo começou a me trazer um peso muito grande. E eu precisei descobrir um hobby, né? E aí eu pensei, o que eu posso fazer, o que eu poderia encontrar que me desse essa motivação e que eu pudesse me ressignificar. Eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, eu estava atuando como atriz, eu estava fazendo pesquisa, eu estava com um namorado que eu conheci na faculdade e tá até hoje, 30 anos depois. Quer dizer, a gente começou num rolo e tá rolando. Mas eu gosto de lembrar que a gente está construindo uma relação todo dia. E isso também é metáfora para o que eu faço como hobby. Porque eu faço duas coisas como hobby exatamente para me desacelerar e tentar me nutrir, que é a yoga e a meditação. E aí eu cheguei em uma fase depois dos 35, onde os meus amigos se casaram e acabei que eu fiquei, né, entre aspas, solteira, e aí eu pensei, por que não começar a viajar sozinha? E foi um desafio, porque até então eu sempre viajei com os meus amigos, né, em grupos, e eu peguei essa ideia, eu falei, não, e eu vou colocar isso para pilotar, para funcionar. Eu descobri por uma aluna me disse assim, Jusilene, você é muito acelerada e faço meditação. Eu falei, meu amor, todo mundo manda eu fazer meditação, mas eu não consigo fazer nada de meditação. Eu paro, faço. Aí ela, não, mas você vai conseguir fazer exatamente isso que você quer com Vipassana. Aí eu falei, tá bom, então eu vou lá. Me inscrevi no retiro. O retiro dura 12 dias, você não fala com ninguém, você não ouve ninguém, você não conversa com ninguém, você passa 12 dias em silêncio, na verdade 10 dias em silêncio, meditando 12 horas por dia. Não é radical. Mas assim, foi um remédio, realmente tinha que ser assim, tinham que me prender para eu poder descobrir o que é a velocidade da mente, o que é a velocidade do corpo. Eu atuava na área comercial de um banco, por onde eu trabalhei por volta de foram 13 anos e um mês. Confesso que eu era apaixonada, eu fiz de tudo para entrar nesse banco e era meu sonho. Então foi uma realização de um sonho. Então a faculdade que eu fiz foi voltada de fato para trabalhar lá. E então assim, toda a minha trajetória profissional sempre foi em busca de entrar naquele banco, né? Só que o sonho se tornou um pesadelo, porque depois de 10 anos, na época do Covid, eu tive um burnout, que é uma doença pouco conhecida, na verdade é síndrome de burnout, no qual é um combo, né? Eu sempre falo que é um combo, então é um pacote meio ruim, porque nós temos lá, ansiedade, depressão, bipolaridade, irritabilidade, introspecção, então cada dia você fica de uma forma. Então, quando você tá na crise, cada dia você tá de um jeito, então é muito ruim. Sim, o burnout é a exaustão, né? Quando você fica muito imerso em algo e você não para, né? Para respirar, para descansar. Então, com certeza, se você desenvolve um hobby, isso vai te ajudar a prevenir o burnout, porque aí é um tempo que você tira para você, é um respiro, então você sai daquele ciclo vicioso, muitas vezes eu só preciso trabalhar e a minha vida fica em torno disso, e começa a fazer coisas mais leves dentro do seu dia a dia. Quando as pessoas falavam isso assim pra mim, vai fazer yoga, vai fazer meditação, eu tinha inclusive raiva, porque eu disse, ai meu Deus, que clichê, meu Deus, eu não vou conseguir nunca, meditar é impossível pra mim. Foi muito difícil aprender a meditar. Eu tenho uma meditação específica, que é a meditação Vipassana,
tem uma história de como eu consegui fazê-la, onde e como eu entrei, né, nesse hobby. Faço dele uma rotina também. Ele não é só um hobby, ele é um tratamento, né, cotidiano. Os hobbies são muito importantes na nossa vida, a gente não pode abrir mão disso. Nem todo mundo tem um hobby, mas todo mundo deveria ter um hobby. Muitas vezes a gente tem hobbies adormecidos. Então, se você buscar na sua infância, na sua adolescência, você vai encontrar coisas que você fazia de uma forma muito intuitiva, sabe? E que às vezes foi ficando de lado. E isso também é muito interessante, porque nessa fase de adolescência e tudo mais, a gente quer pertencer a grupos, né? Então, sei lá, a moda é fazer tal coisa. Ah, então eu vou lá porque eu quero pertencer a esse grupo. Conforme a maturidade vem chegando, você passa a fazer coisas que realmente faz sentido pra você. Você olha pra sua rotina, começa a querer se encontrar de novo, onde é que eu me perdi, e aí você começa a resgatar alguns hobbies ou desenvolver novos também, né? Então é um movimento muito positivo nessa fase da vida. E conforme você vê os resultados desse hobby, a sua autoestima ela tende a elevar. E aí eu fiz minha primeira viagem sozinha. E viajar sozinha pra mim foi uma descoberta muito grande, aonde eu pude me conectar com outras pessoas, e essa era a ideia e foi o propósito de tudo. Então, o que aconteceu nessa primeira viagem? Porque você poderia me perguntar assim, mas por que você não foi pra Disney ou foi pra França, por exemplo? Eu falei, não, porque eu queria conhecer lugares que fossem inusitados e também que não fosse aquele perfil de cartão postal de brasileiro. Eu fui pra Colômbia. Poxa, você foi fazer uma trip na Colômbia? Eu fui sozinha, com a minha mala despachada, a minha necessaire, os meus saltos, porque eu já imaginei que eu iria sair à noite. E eu me dei a oportunidade de ficar dentro de um hostel, porque eu precisava conhecer pessoas. Mas a princípio eu fiquei dentro de um quarto privativo porque eu não tinha essa dinâmica de viajar sozinha. E eu entro dentro de um hostel e eu descubro um universo de conexões de novas pessoas e de culturas. Então, a partir dessa trip, tive acesso com as pessoas que são os viajeros, que são os mochileiros, e eu me tornei uma mochileira de batom. Então, quando eu descobri o diagnóstico do burnout, o médico já queria me afastar, porque eu já comecei a ter alguns indícios, né? Eu comecei a ter muita dor de cabeça, tontura, ansiedade, enfim, todas essas coisas voltadas aí pra doença. E aí o médico diagnosticou, queria me afastar, só que eu não quis, então eu fiquei postergando, e isso foi em 2021. Quando foi em 2022, eu não aguentei, aí eu tive um surto, bati o carro, eu não conseguia andar, eu tava trabalhando. Por mais que essa doença é uma doença mental, ela afeta o físico. E aí eu me afastei, foi reconhecido o B91, que é uma doença do trabalho, acidente do trabalho, e eu fiquei afastada. Tive algumas perícias, com isso a minha autoestima foi lá embaixo, eu já não me cuidava mais. Meditar, pra mim, ela virou uma coisa realmente cotidiana. Assim, eu tava meditando. Eu aprendi a meditar porque eu usava muito ansiolítico pra eu poder me acalmar. Primeiro, eu comecei a descobrir que eu tinha essa agitação e que eu respondia a tudo, e isso era muito maravilhoso. No começo é ótimo, porque você se vira em tudo e dá conta. Mas se você coloca mais um personagem nessa história, que é o de esposa, mãe, compradora, cuidadora da casa, aí você já começa a não segurar todos os pratos, e a sociedade cobra que você realmente faça aquilo tudo. Isso é uma grande mentira. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, e não é como a gente pensa que funciona. Então o Vipassana fez exatamente isso. Eu consegui separar que minha mente anda a quilômetros, milhões de quilômetros por hora, que isso que a arte faz com você também, e aí que era o desafio. Eu posso fechar o olho aqui agora, abrir, e posso estar em qualquer lugar com a minha mente, mas o meu corpo não vai. Eu gosto muito de parar pra cuidar de mim. Realmente eu cuido dos meus cabelos com Bioextract. É sério. Eu deixei meus cachinhos surgirem de volta. Também eu mudo muito minha aparência. Eu trabalho com mudança de aparência, mas eu gosto muito desse meu natural. Minha expectativa é a melhor possível. Eu tô animada pra ver o que vai acontecer.